Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está em casa nos assistindo pela TV Imaculada e demais canais anexos, queremos então adeter neste Evangelho de São Marcos diante desta comparação e explicação que Jesus faz para este jovem que em primeiro momento tem a sede de chegar ao céu, a vida eterna. E pergunta a Jesus como procede para chegar no céu. E Jesus traz para nós, em primeiro lugar, para esse moço, os mandamentos, observar a lei de Deus. Fazendo tudo isso, já é um caminho para que chegue ao céu. Acima de tudo, guardando, né, com respeito os mandamentos que Jesus apresenta lá a Moisés, né, nas tábuas da lei. Não fazer mal algum ao ser humano. Acima de tudo, não matar, não roubar, não cometer alguma diligência contra a dignidade humana. Então isso foi fácil para o jovem responder, que já fazia. Ele teve uma boa educação religiosa, foi bem ensinado, amava as pessoas como deveria amar, mas quando pesou no bolso do homem, né, ele disse: agora pronto, agora vi que o negócio é difícil, porque, como diz Jesus, era muito rico. E esse evangelho temos que ter uma grande paciência para poder entender. O problema não é ter a riqueza, mas é colocar a riqueza em primeiro lugar. Como é difícil renunciar a tudo o que você tem e se fazer, por exemplo, um discípulo. Um jovem muito rico, que tudo tem, se abre mão dessa riqueza para ser um sacerdote, para ser um missionário. Não é fácil. Não é fácil renunciar a tudo isso. Como esse próprio jovem, voltando entristecido para casa, mesmo com sede, diz:
acompanhar os discípulos, de chegar ao céu, mas ele precisava de fato ser desapegado às coisas que tinha. Assim também é a nossa vida. Às vezes vamos acumulando bens, né? Acumulando bens, daqui a pouco, até mesmo para mudar de cidade fica difícil, porque nós temos um monte de coisa para administrar. E o bom quando Jesus ensina a liberdade, serem livres para andares aonde é necessário, para servirdes aonde é necessário. Então que nós possamos, a partir desse texto, né, de São Marcos, fazer com que a nossa vida de salvação tenha o espelho da palavra de Deus. Se apegar-se com as coisas do céu, como São Paulo já nos ensinava. E fazer com que o nosso coração esteja mais atento às necessidades humanas. Veja que o Brasil inteiro é um gesto muito carinhoso dos brasileiros, né, de ambas as partes do Brasil, o olhar para o sul do nosso país. Gesto de solidariedade. Aqui entra o rico, entra o pobre, não é? Que estão sendo solidários com a necessidade humana, vestindo aqueles que de fato perderam tudo nas enchentes, alimentando aqueles que de fato perderam tudo. Então isso é fazer com que o evangelho aconteça na nossa vida. E acontecendo na nossa vida, diariamente, é um sinal de que nós vamos chegar ao céu, observando os preceitos de Deus, que são os mandamentos, acima de tudo, o primeiro e o segundo mandamento, que é a base de um ser humano amoroso a Deus, né? E também ao próximo, e assim chegaremos à alegria da nossa salvação. Isso é muito importante a gente poder conhecer, conhecendo, tendo a certeza da prática no dia a dia da nossa vida. Então, isso é importante a gente poder observar aquilo que a palavra de Deus traz para nós hoje, né, com a clareza de chegarmos ao céu, tendo em vista a grandiosidade do amor de Deus para com o ser humano. Fazendo as suas preces, fazendo acontecer no dia a dia da sua vida, todo esse caminho que Jesus coloca no nosso dia a dia, como base para a sustentação da nossa fé. Ver as virtudes que você tem e colocar a serviço do povo, serviço daqueles que mais necessitam. E o mundo precisa não de profissionais, né, de virtudes, mas precisa de pessoas solidárias, pessoas que amam a Deus, e esse amor deva passar-se diante da atitude humana. Como é difícil chegar ao céu. Não é fácil, como diz o Senhor. Para nós, humanos, é impossível. Mas Deus vai olhar com carinho, com caridade, aquilo que você faz de amor, com aquilo que você faz de bem para o ser humano. Às vezes, você faz até caridade, mas a sua arrogância pode tirar esse sabor da caridade. Né? O orgulho, o capricho profissional pode, de fato, ali acobertar esse gesto grandioso de amor que você faz. E Deus percebe tudo isso. O ser humano ele não tem condições de ver os mínimos detalhes. E Deus vê na totalidade o gesto, o sabor e a intencionalidade daquilo que você faz. Então que nós possamos traçar o nosso caminho de salvação, observando os mandamentos e praticando no dia a dia da nossa vida com atitudes sinceras, né, com aquilo que nós temos, que também deve servir aos nossos irmãos e irmãs. Que tudo isso, para Deus, é sinal e Ele entenderá se de fato você merece o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.